Olá, vamos agora falar um pouco sobre um vídeo que a CVM publicou sobre o Forex. Se você não sabe, a CVM é o órgão ou a autarquia aqui no Brasil que é responsável por regular e também por fiscalizar os investimentos, os valores mobiliários. E vez por outra, ela solta algumas recomendações, algumas orientações sobre o Forex. No entanto, vamos analisar aqui de forma crítica, de forma analítica, o que a CVM publicou aí falando sobre o Forex e comparar o que ela fala do Forex junto com o que a gente tem no mercado local e ver se realmente faz sentido ou se não faz sentido. Então, vamos ver o vídeo que ela publicou e vamos fazer alguns comentários sobre o que ela disse. Então, vem comigo. Então, aqui está o vídeo Forex Health. Você contrataria um plano de saúde desse jeito? Então, ela já começa fazendo uma associação do Forex como se fosse um plano de saúde. Então, vamos ver exatamente do que se trata isso aqui. Bom, que é um vídeo bem curtinho e dá para a gente ter alguns comentários. Já conhece o CFD Forex Health? Um plano de saúde com os melhores médicos e hospitais do Brasil e do mundo. Pagando apenas R$ 50 por mês você pode ter o plano familiar. Não perca tempo. Essa é a sua grande chance. Nossa empresa tem sede em um país estrangeiro e não somos obrigados a cumprir as regras do governo brasileiro. Então aqui já traz o primeiro ponto, né? Ele faz uma questão, você teria um plano de saúde que é de fora, você estando no Brasil, isso é um paralelo que talvez não se aplique da mesma forma, né? Isso porque um plano de saúde subentende que você precisa de uma análise médica, logicamente que depende do tipo de consulta que você vai fazer. Mas pare e reflita ainda sobre esse tipo de análise que eles fizeram aí. Imagine que você tem um especialista onde você não precisa necessariamente dele presencialmente. Então, por exemplo, imagine que você tem um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, algum tipo de especialidade médica da qual você não necessariamente precisa estar lá fisicamente, que você precisa fazer um exame, uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Você preferiria utilizar, se você tivesse condições, um especialista renomado internacional com maior capacidade técnica comprovada ou pagar aqui no Brasil só porque ele tem ou ele está aqui no Brasil ou eu tenho a regulamentação aqui do governo federal? Então esse é o primeiro fator. Não é necessariamente o local onde está sediado o profissional ou o serviço que você vai ter que vai necessariamente determinar se ele é bom ou ruim. Mesmo aplicando a saúde que ele comentou aí, se você tem condições e o serviço que é prestado lá fora, você consegue fazer aqui de forma talvez por teleconferência ou usando a tecnologia para isso, nada impede que você faça se ele for melhor do que o local. Então esse primeiro argumento aqui deles já é um pouco falho nesse sentido, porque não é porque um serviço ele é do exterior que ele é necessariamente ruim ou que o local ele é melhor. Então, se você tem um software que ele é disponibilizado aqui no Brasil e um software que ele é disponibilizado lá fora, e lá de fora ele é muito melhor. Você vai usar o do Brasil só porque a empresa não tem sede no Brasil? Então, por exemplo, você pega um Canva da vida. É um software que é muito bom. Qual software no Brasil você tem que faça o que o Canva faz, no custo que ele faz e assim por diante? É só para dar um exemplo de que não é pelo fato de uma empresa não ter sede no Brasil que você não pode utilizar o serviço dela, desde que, logicamente, esse serviço lhe atenda e não infrinja também a lei, né? Porque uma coisa é não ser regulamentada e outra coisa é ser proibida. Então, o Forex, ele não é proibido, ele simplesmente não é regulamentado. Vamos continuar. Você não poderá acionar as autoridades brasileiras caso tenha algum problema, mas estamos aqui para ajudar. Muito Isso aqui realmente é um ponto que, nesse sentido, eu concordo, certo? Porque realmente você não vai poder contar com o apoio dos órgãos brasileiros. Mas aí cabe uma seguinte análise, né? E eu conheço vários porque já sou trader há muito tempo, já invisto há muito tempo, participo de diversos grupos. E me pergunte aí, quantos investidores que entraram na justiça e conseguiram reaver valores junto à CVM? Na maioria dos casos, quando você reporta um erro lá na corretora, por algum motivo que ela falhou e tudo mais, tal, na maioria dos casos, com raríssimas exceções, ele vai dizer que não teve nenhum problema e vai exigir uma série de provas de você, entre aspas, para mostrar que o erro foi dele, quando na realidade todo mundo sabe que foi. Em 99% dos casos, se você entrar com ações contra a corretora, exigindo valores e tudo mais, você vai perder. A não ser que você seja um peixe muito grande, que tenha muito dinheiro, e aí você vai colocar isso na justiça, vai passar anos e anos e anos e talvez você consiga ter algum retorno financeiro aí, ser reparado do seu erro. Mas no geral, não existe na verdade muita diferença se você está aqui ou no Brasil. A diferença é que no Brasil você vai colocar na justiça. Lá fora não é que você não vai colocar, só que é muito mais difícil, que vai depender de onde vai estar a
a regulação de sua corretora, e aí você teria que ir lá, entrar nesse país com um processo e tudo mais, então logicamente é muito mais complicado, tá? Então tem esse ponto que ele falou que você meio que não vai ter onde recorrer aqui no Brasil, isso é fato, mas se você comparar com o Brasil, a diferença não vai ser grande, porque na maioria das vezes que você vai reclamar de alguma coisa, você não ganha nada, você sempre sai no prejuízo. Mas custando muito menos. Pode confiar a saúde da sua família. E espalhe a dica para os amigos e parentes. Traga todo mundo para o CFD Forex Health. Você contrataria esse plano de saúde? Claro que não, não é mesmo? E se alguém te oferecer um investimento por uma empresa estrangeira, dizendo que você pode ganhar muito, rápido e investindo só um pouquinho? Bem, notem aí, ó, ganhar muito, rápido e investindo pouco. Aí está o primeiro erro, né? Não é a corretora, geralmente, que vai dizer que a pessoa vai ganhar muito, rápido investindo pouco. Geralmente são pessoas que usam essa modalidade de investimento ofertando isso. E você sinceramente acha que esse problema é só de corretora de Forex? Com certeza não, né? Você sabe que isso ocorre, por exemplo, no mercado de cripto e principalmente não, né? Eu diria também aqui na B3 não é diferente. Veja os exemplos aí recentes, né? Até pouco tempo, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre o copy trade. A Empíricos aí tem postado aí copy trades que é pura propaganda enganosa, literalmente. Você pega os anúncios que são divulgados, eles prometem R$ 800 por dia, 800 e pouco, aí botam umas letrinhas bem miúdas lá, que investimento envolve risco, que é uma média e tudo mais. Mas mesmo se você pega a conta demo que eles operam, que faz a cópia desses copy trade, primeiro ponto tá aí, né? É uma conta demo. E mesmo essa conta demo não dá nem 10% do valor que eles prometem que você vai ter ganhos diários. Então, note, esse tipo de promessa que ele está falando aí de ganhar muito rápido investindo pouco, não é apenas em Forex que ocorre, não é apenas em criptomoeda, é em todo tipo de situação. Teve casos específicos que, inclusive, a corretora incentivou o assessor a pegar dinheiro com um pai que tinha muito dinheiro e assim por diante. Então, o que ele falou aí de chamar outras pessoas, de pedir dinheiro a amigos, a familiares e tudo mais, não é exclusividade do mercado de Forex ou de criptomoeda. Não. Aqui na B3 é da mesma forma. Você confiaria? Depois de tantos anos trabalhando duro para ganhar dinheiro, de repente aparece um investimento milagroso que você nem sabia que existia. É o exemplo do copo, por exemplo, né? Investimento milagroso, onde você vai copiar um trader com 10, 15 anos de experiência, que é milionário fazendo isso com trade, né? Que vai mudar a sua vida da noite para o dia. Acreditar nisso seria muita ingenuidade. Pois é, e ainda assim, diante de tanta exposição, diante de tanta mídia, mais de 6 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas entraram aí em 2 copy trades, cada um, né, no caso. Podem ter sido 10 mil pessoas, né, 5 mil em cada, né, ou pessoas que entraram em cada um, mas vamos jogar uma média aí de no mínimo umas 7 mil pessoas aí entraram exatamente nisso que ele falou aí, né? Será que foram todo mundo ingênuos ou realmente confiavam que esses traders aí excelentes do mercado realmente tinham resultado? Porque na prática, mesmo a conta demo que eles usam para replicar as operações está muito aquém do que eles prometiam, né? Mas você é inteligente, então não caia nessas conversas. Esse é o tipo de oferta que plataformas de internet fazem para que você invista em Forex ou CFD. E se você tiver problemas, já sabe, as empresas são estrangeiras e não precisam cumprir as regras brasileiras. De fato, as empresas são estrangeiras e elas não precisam realmente cumprir as regras brasileiras. Mas será que isso é necessariamente ruim? Claro que não. E por que isso não é ruim? Porque, embora elas não sigam as leis brasileiras, elas são obrigadas a seguir as leis dos países onde elas estão regulamentadas. E você acha, por exemplo, que é mais interessante você seguir a regra da CVM aqui no Brasil ou a regra da comissão lá da Inglaterra, por exemplo, ou da Alemanha, ou de Portugal, ou da Austrália, ou do Japão? Essas corretoras geralmente têm uma regulamentação em vários países e países com uma rigidez muito maior que a CVM, inclusive em vários aspectos. Por exemplo, o que é que acontece aqui no Brasil se você está operando e você, por exemplo, tem uma perda maior do que o seu capital? Pois é, isso aqui pode acontecer. Já aconteceu aqui alguns casos, você pode até dar uma pesquisada na internet aí que você vai encontrar. Na pandemia, por exemplo, onde o cara estava lá operando alavancado em corretoras nacionais, e aí quando abriu lá o pregão e houve aquela queda muito grande, o que é que aconteceu? Muita gente quebrou a conta, e não só quebrou a conta, como estava muito alavancado, a corretora fechou tudo
e a pessoa ficou com um prejuízo muito maior do que ela tinha lá. Então imagine, você tinha lá um capital, por exemplo, de 100 mil reais, ou de 10 mil reais que seja, e aí no outro dia você amanhece com um saldo negativo de 30 mil reais, ou 50 mil reais, ou até mais. Por quê? Com aqueles 10 mil você operava alavancado, quando o preço caiu, as operações foram fechadas de forma compulsória pelo robô da corretora, e aí em vez de você simplesmente zerar e ficar no 0 a 0 perder aqueles 10 mil, você ficou com um prejuízo ali gigantesco. Isso é uma das coisas, inclusive, que as corretoras elas cobram judicialmente. As corretoras entraram na justiça para cobrar dessas pessoas que perderam esses valores, que teve a sua conta quebrada, por assim dizer, e esse prejuízo ficou maior do que o zero. Nas corretoras de Forex, por exemplo, isso não ocorre. E por que não ocorre? Porque uma das coisas que eles têm lá é uma proteção de saldo negativo. Então, se você tem lá uma conta com 1.000 reais, com 10 mil, caso dólares, né? 1.000 dólares, 10 mil dólares, qualquer coisa que seja, e acontecer algo semelhante de você perder e o seu saldo ficar no negativo, o que é que vai acontecer? Você não vai perder nada mais do que aqueles 10 mil, aqueles mil, aquele valor que você tinha na sua conta. Então, por mais que o prejuízo fique 50 mil dólares, simplesmente aquilo é zerado e no outro dia a sua conta ela fica zero. Você não deve mais nada para a corretora. Outra coisa que tem lá na corretora de Forex que protege o investidor é também seguro. Algumas chegam a ser até de 1 milhão de dólares. O que acontece aqui, por exemplo, no FGC, com alguns ativos de renda fixa. Então, na verdade, o Forex ele tem muito mais vantagens e proteção para o investidor do que a gente tem aqui na B3. Nem tem com quem reclamar. Forex ou CFD são espécies de derivativos que permitem negociar moedas, ações, criptoativos e commodities, ou a diferença de preço entre elas, sem precisar comprá-los, bastando depositar uma pequena parte do valor como garantia. Infelizmente, muita gente se sente atraída por essa promessa de ganho fácil. E isso é exatamente o que acontece aqui no Brasil quando você opera day trade. Entra lá em qualquer corretora lá e vai operar day trade. Você não precisa comprar um contrato de mini índice, você não precisa comprar um contrato de mini dólar, você não precisa comprar uma ação. Quando você opera day trade, o que acontece na verdade, a corretora ela apenas exige de você uma garantia daquela operação, um valor mínimo que você precisa ter em conta para um volume mínimo também de contratos. Então, por exemplo, se você vai operar mini índice aqui, você precisa ter no mínimo 100 reais em conta para operar um mini contrato. E quando você vai operar ações, cada ação ela vai ter lá um percentual de ágio que você tem sobre o seu capital. Mas você não precisa ter todo o dinheiro para operar day trade, por exemplo, numa Petrobras, que é muito líquida. Quanto maior a liquidez da ação, maior o ágio que você pode usar para operar ali, né? Que seria o equivalente à alavancagem. Então, o que ele falou aí, na verdade, acontece da mesma forma no mercado local. A diferença é que no Forex você tem essa alavancagem, inclusive para swing trade. Você não precisa ter, por exemplo, todo o capital para comprar um par de moeda, ou para comprar um contrato de ouro, ou para comprar um petróleo, por exemplo. Você simplesmente precisa ter essa margem ali como garantia, mesmo em operações de longo prazo, mesmo em operações de swing trade, por exemplo. Esse é um grande diferencial que, inclusive, é muito positivo para o investidor, porque permite que pessoas com pouco capital tenham acesso ao mercado, coisa que no Brasil eles fazem de tudo para reduzir isso, né? Reduzir o acesso do pequeno investidor ao mercado. E até seguindo dicas de amigos, influenciadores, mas a maioria perde muito dinheiro. Seguir dicas de amigos, de influenciadores, a gente não precisa nem falar, né? Isso não ocorre simplesmente porque é o Forex. A gente vê aí vários canais, inclusive o pessoal, inclusive movimenta o mercado fazendo isso, né? Então o cara gosta de Bitcoin, comprei a Melius porque ela comprou Bitcoin. Então, simplesmente aquelas pessoas que seguem ele, por ver aquele cara fazendo isso, o que é que vão fazer? Seguir aquela dica ali e comprar. Tem outros que fazem até, pegam aquela carteira dele e colocam pública. E várias pessoas vão fazer o quê? Seguir aquela recomendação daquele influenciador. Isso, de certa forma, ajuda o influenciador, né? Porque se ele tem uma base muito grande, ele primeiro compra e depois as pessoas vão ali comprar, isso faz com que o preço suba. Então, para ele, só favorece. E isso não é algo específico do Forex. Inclusive, a influência disso no Forex seria muito menor. Porque para alguém conseguir mover o preço de um Forex, né, de uma moeda que tem uma grande liquidez, como o Euro-USD, por exemplo, ela precisaria ter muito capital, muito capital. Diferente do nosso mercado aqui, né, que qualquer 2.000, 3.000, 5.000 pessoas conseguem movimentar o mercado facilmente. E olha que eu estou falando isso do mini índice ou do mini dólar, que são os ativos mais líquidos que a gente tem aqui na bolsa. Se a gente for pegar isso e colocar para ações, por exemplo, nem se fala, né? Já no Forex, para você movimentar
um euro USD, se a gente for para um CFD, por exemplo, de um ouro da vida, para você movimentar o preço ali, você precisaria de muita gente, muito capital envolvido para fazer qualquer frente no preço. Pense bem, se fosse fácil assim, todos nós já seríamos bilionários. As empresas podem até existir em seus países de origem, porém a oferta e captação de clientes aqui no Brasil não é autorizada pela CVM ou pelo Banco Central. Você pode acessar essas empresas, você pode criar conta, você pode operar, ela simplesmente não é autorizada a estar ofertando esse serviço aqui no Brasil. Então, a empresa ela não pode estar, por exemplo, com um site.com.br, fazendo cadastro, indo atrás das pessoas, ligando para as pessoas, esse tipo de coisa. E isso não é permitido porque elas não são autorizadas pela CVM ou pelo Banco Central. Isso acontece muito, se você for parar para pensar, por algo chamado de lobby. Então, as corretoras aqui do Brasil com certeza se sentem pressionadas, porque a competitividade lá fora é muito maior. Enquanto no Brasil nós temos 7 milhões de pessoas, mais ou menos 5, 7 milhões de CPFs na bolsa, tem corretoras lá fora que uma corretora só tem mais de 15 milhões de clientes, tem outras com outros 10 milhões, 5 milhões, enfim. Então, se você pega essas corretoras e traz para cá, o poderio que elas têm de marketing e de várias outras coisas, né, de tecnologia, de ferramentas, é muito maior do que as corretoras locais. Então, o que é que elas fazem? Fazem um lobby. Vão lá no governo e dizem, ó, não deixa elas entrarem aqui, porque se elas entrarem a gente tá ferrado. E fazem diversas campanhas como essa aí, simplesmente para quê? Para tentar minar esse mercado e diminuir a concorrência. Na prática, é exatamente isso que ocorre. A CVM faz constantes alertas sobre ofertas irregulares desse tipo de investimento. Consulte sempre o site da CVM e veja também o caderno Alertas CVM com mais detalhes sobre Forex e CFD. Vamos ver aqui alguns comentários de usuários e ver o que eles falam, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele diz: eu operava mini dólar na B3 e tinha um monte de fundos imobiliários no Brasil. No início deste ano, eu liquidei todas as minhas posições, converti em dólar e tirei tudo do Brasil. Melhor decisão da minha vida. Agora opero Forex e compro ETFs. Dessa forma, tenho rendimento de forma atrativa e de forma ativa e passiva em dólar. Ele fala: se o Forex não é regulamentado, por que vocês cobram imposto na categoria de investimentos estrangeiros? Pois é, imposto eles não deixam de cobrar, né? Outro aqui, ó, Forex é regulamentado em países de primeiro mundo e as apostas são proibidas. No Brasil é exatamente o inverso. Bem, aqui não é bem assim, né? As apostas não são necessariamente proibidas, né? Na verdade, elas são sim liberadas em grandes países, né? Como Inglaterra, Estados Unidos e assim por diante. Então, uma coisa não é excludente da outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não é o fato de o Forex ser liberado que as apostas deveriam ser proibidas ou vice-versa. Mas é um ponto a se pensar, né? Logicamente, aqui você pode ganhar dinheiro de forma sem que prejudique, por assim dizer, outras pessoas, ou você tem aqui alguma probabilidade estatística de ganhar, enquanto na aposta não, né? A aposta, a casa sempre vai ganhar. Ela foi feita para isso. Enquanto Forex não, né? Você vai exigir um certo estudo, vai exigir técnica, vai exigir uma série de fatores, mas que está, de certa forma, sobre o seu controle. É algo que você pode controlar. Enquanto a aposta, não, né? 100% dos pontos citados, exceto a regulamentação, se aplicam também para a B3. Verdade. Não são exclusividade do Forex. Se alguém acha que a maioria ganha na B3, é outro fator, né? Eles comentam muito isso, né? Que a maioria perde. Na B3, a própria B3, inclusive, publicou um estudo mostrando que a maioria perde, né? No Forex, você pode começar com R$ 100 ou menos na conta micro. Na B3 é no mínimo R$ 1.000. Na B3 você pode até, teoricamente, né, começar com R$ 100, mas na prática, né, com R$ 100 você praticamente não consegue fazer nada, né, porque a corretora tem um valor de stop out, né, e a margem, essa é a margem mínima para você operar. Então, na prática, realmente R$ 100 é um valor inviável para você começar. E como ele comentou aqui, né, você tem no Forex contas micro ou contas centes. $1, por exemplo, esse dólar se transforma em 100. Logicamente que o lucro também ele vai ser reduzido em 100, né? Na verdade, você só meio que multiplica o valor da sua conta, mas esse valor também ele é reduzido, né, em 100 vezes quando você ganha, né? Mas para você aprender, principalmente, é uma ótima ferramenta. Na verdade, tem corretoras, né, ou tem possibilidade de você iniciar no Forex até mesmo sem capital. E qual a sua opinião sobre Forex? Outra coisa, por que simplesmente a CVM não regulamenta o Forex e permite que essas corretoras venham para cá e a gente possa operar de forma regulamentada e com as proteções que a CVM ela exige, por assim dizer? Será que não seria interessante para a CVM
ou para o próprio governo, talvez receber bem mais impostos, e também para o investidor que poderá ter acesso a muitas outras opções de investimento? Ou será que a CVM não faz isso por conta do lobby que as corretoras fazem e o medo dessas corretoras de fora virem aqui para esse mercado e tomarem todos esses clientes dessas corretoras locais? Enfim, fica esse questionamento e eu quero ouvir a sua opinião aqui abaixo nos comentários.